Agadirogan Satatanushaktan Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Mohara Didanchakana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana capítulo 4. Na semana passada, vou dar 2 minutinhos para o pessoal ir entrando aí. Bom dia meu povo. Rolou, hein? Rolou. Eu tava na dúvida se ia rolar ou se não ia rolar, mas rolou. A internet tá funcionando. Então vamos que vamos. Na semana passada, na nossa série, nessa série dos Samhitas, a gente começou o capítulo 4, o Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 4. Então a gente leu lá o início do capítulo todo, vocês fizeram um estudo comigo, a gente conseguiu analisar até o shloka número 1, e hoje a gente vai continuar a nossa análise a partir do shloka número 2, e vamos ver até onde a gente consegue chegar com essa leitura de hoje. Vamos ver se eu consigo botar isso maior, para ficar bem preenchido na tela de vocês. Gente, ele sempre vai além da... Boa tarde para a galera do Brasil, que está aí conectada ao meio-dia, agora, toda quarta-feira, que eu consegui a conexão não falhar, a gente vai entrar aqui e fazer a série dos Samhitas ao vivo no YouTube. Essa série, esse grupo de estudos, às quartas, ele deve demorar por volta de 1 hora, no máximo 1 hora, mas é interessante, porque a gente está fazendo agora tudo junto. A gente começou essa série, o capítulo 1 eu fazia mastigadinho, o capítulo 2, eu já melhorei um pouco, mudei, ficou um pouco mais profissional, digamos assim. Já comecei a ensinar para vocês um pouco sobre sânscrito. No capítulo 3 a gente deu uma aprofundada legal no sânscrito, e agora no capítulo 4 eu estou fazendo ao vivo com vocês, transliterando junto com vocês e passando o dever de casa para vocês fazerem esse troço também aí na casa de vocês e transliterarem, já chegarem com tudo mais ou menos pronto, mais ou menos mastigado para a nossa série dos Samhitas. Eu acho importante que vocês lidem com essa série dos Samhitas como se fosse uma aula, digamos assim, da faculdade, do colégio, ou do curso, ou do que for. Você vai estar sentada com o seu caderninho e eu vou passar dever de casa para vocês toda semana, tá? A ideia é essa. Beleza? Então vamos que vamos. Hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam, hoje é o capítulo Vida Veda nos Samhitas 113. Então 113. Beleza. E o shloka número 2 do capítulo 4 diz o seguinte: Adhovatasya rodhena gulmoda vartaruklamaha vatamutra shakrutsanga drashtyagni vadhritgadaha. Então, vamos transliterar ele junto aqui, para a gente ter certeza que a gente está na mesma página. Adhovatasya rodhena gulmo da varta ruklamaha vata mulongo mutra shakrut Chakrutsanga. Se eu não cantar, às vezes eu me perco. Desculpa, gente. Drashtyagni Vadharut Gadaha. Então ele fez uma rima, de Rá com Rá. Não seria uma rima muito rica, se ele fosse lá o Pablo Neruda, mas tá bom aqui, no sânscrito tá bom. Então, Adhovatasya rodhena gulmoda vartaruklamaha vatamutra shakrutsanga drashtyagni vadhrutgadaha. Se vocês tiverem dúvidas sobre a transliteração, se vocês não entenderam o que eu fiz,
deixem os comentários aí que daqui a pouco eu vou dar uma olhada, né? Então, eu combinei com vocês na semana passada, que foi nossa primeira transmissão ao vivo, que a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer um pedaço do que eu tenho que fazer, por exemplo, agora, transliterei, vou olhar os comentários de vocês. Volto para a transliteração para a gente entender o que está acontecendo, volto nos comentários de vocês. Então, vai escrevendo aí nos comentários que eu vou lendo de vez em quando. Eu não vou ficar lendo os comentários enquanto eles vão chegando, porque senão a gente não flui. Se você tiver dúvida no sânscrito ou no conteúdo, né, do que a gente está vendo agora, que a gente vai ver agora, ou no conteúdo da aula passada, né, se você estudou como você tem que estudar, talvez você chegue hoje na quarta-feira com dúvidas da aula passada. Já entra e já manda. Porque aí eu já começo a aula, agora, por exemplo, já meio que tá todo mundo que vai entrar já entrou, né? Então não tenho mais muita dúvida. Né? Tem essa aula eu acho que vai ter sempre umas 15 pessoas, 10 pessoas, nunca vai ser, tipo, não vai bombar no Insta, né? Não tem como. Então, vocês que estiverem aí, estão com dúvida da aula passada, manda a brasa nos comentários que a gente pausa uns 5 minutinhos e tira dúvidas do que foi feito. O que vocês não podem é trazer dúvidas para essa sessão aqui, que tem a ver, sei lá, com dor de cabeça, com coisas aleatórias, né? Isso aqui não é o 0800, né? Se você está assistindo isso no computador, já deixa um like, e no celular é a mesma coisa, né? Você entra, já deixa um like, porque o YouTube ele entende que esse vídeo é interessante e ele ajuda a dar uma divulgada e avisar as pessoas. Então eu acho importante. Todos os canais que eu sigo no YouTube, eu sigo muitos canais no YouTube, eu já entro no vídeo, eu já sei que eu vou gostar, eu já deixo um like mesmo. Então aperta o like aí, galera. Alessandra Zacarias, beleza. Paulo Thiago, bom dia. Daniela Hayashi, que beleza. Daniela Hayashi é uma entusiasta, né, dos Samhitas. Sempre que eu perdi um dia, ela ia lá me cobrar. Cadê você? Cadê o Samhita? E tal e tal. Então aí, ó, Dani, agora estamos ao vivo, hein? Aline Rodrigues, que surprise. Que bom. Juliana Muniz, bom dia. Que bom. Tudo bem, Juju? Juliana Pires, Cristina Dantas. Oi, Cris, tudo bem? Helene Cid. Nathalie Guimarães, bom dia. Nete Gama, boa noite do Rajastão. Ah, tá pertinho. O Rajastão faz fronteira com o Gujarat, a gente não tá tão longe. Espero que a internet segure, eu também. Tô sempre nessa, né, dedos cruzados. Nathalie Guimarães, primeira vez aqui, não estou entendendo nada. Ô, Nathalie Guimarães, isso aqui é o Vida Veda nos Samhitas, né? Então a gente já tá há 2 anos e meio lendo esse livro aqui, estamos no capítulo 4 do livro, para você ver, né? Seja bem-vinda, espero que você curta, volta lá e assista a série inteira desde o início. Porque aqui é a galera. Imagina que se o Vida Veda fosse um exército, e o Vida Veda nos Samhitas é a tropa de elite, entendeu? O Vida Veda nos Samhitas é o time 6 SEALs dos Mariners, dos americanos, não sei lá, entendeu? É a SWAT, sei lá qual é a alegoria que eu posso usar aqui. Essa aqui é a galera que mais vai fundo na parada, é a galera #nerds ayurvédicas aí, que é a galera que é isso, dispensa introduções. Então, Nathalie Guimarães, se você aguentar, seja muito bem-vinda à galera séria mesmo da parada. Tem a galera do Desafio 1200, que é uma galera lenda, que está sempre disposta a melhorar, se testar e ir além da sua zona de conforto. Tem a galera do 0800, que eu brinco que é a galera #1%, que é a galera que tá ali todo dia 8 horas da manhã, acorda cedo, tá disposta, quer perguntar, quer entender. E tem a galera, as nerds ayurvédicas. As nerds ayurvédicas, cara, são um nível mais... é um tipo de pessoa mais esquisito, assim. É uma pessoa... Sabe essas pessoas loucas que vão morar na Índia, estudar Ayurveda na Índia, aprendem sânscrito? Então, essa é a pegada da galera aqui, entendeu? Então não é pra todo mundo essa série, mas se for pra você, seja muito bem-vinda. Marcos Fábio, aí ó, boa tarde, #nerds ayurvédicos, estou falando? Carolina Silva, boa tarde, que bom que você está ao vivo com a gente. Luciano e João, bonjour, ça va bien? Rafaela Rodrigues, bom dia família Vida Veda, bom dia Matheus, é isso aí, vamos que vamos então. Então a gente começou o capítulo 4 e vocês têm que lembrar da aula passada. Se vocês não lembram porque você não revisou, se você não revisou, você não está fazendo o que eu pedi. Então assim, a obrigação de vocês, que são galera top, que estão se aprofundando no Ayurveda, que decidiram chegar até aqui, é revisar essa parada ao longo da semana. Se você só vier na aula dos Samhitas e não revisar em casa, você não vai reter conhecimento. Você vai ficar assistindo como quem está assistindo
série do Netflix e não está aprendendo nada. Você tem que parar pelo menos algumas vezes ao longo da semana. Se você é séria mesmo, você tem que parar todo santo dia, 2 minutos e rever isso aqui. Semana passada eu recitei esse negócio aqui com vocês, por exemplo, o shloka número 1. Se você estudou, você recitou esse troço todo dia. Se você todo dia recitar esse shloka durante uma semana, na semana seguinte você vai estar com ele praticamente memorizado. E não demora nada. Se você for lá e ler Veganadhara Yedvata Vinmutra Kshavatrud Kshudhan Nidra Kasa Shramashwasa Jrumbashru Chardireta San, viu? Demorou tipo 10 segundos. Você faz isso 3 vezes, todo santo dia ao longo da semana, você fica revisando e cantando o shlokinha que foi da semana passada. Isso vai penetrar na tua cabeça. Você acha que não, porque você não fala sânscrito, nananã, mas isso vai penetrar. Se todo dia você tirar 1 minuto só para recitar os 1 minuto, 60 segundos, para recitar o shloka da quarta-feira, respectivo, isso vai entrar na sua cabeça. E aí, além desse 1 minuto, você tira 5 minutos, 10 minutos 2, 3 vezes na semana para rever o que a gente leu. Então o que a gente leu? É que você não deveria reter os seus impulsos naturais, né? Vegana dharayet. Você não deveria reter os impulsos naturais. Que impulsos naturais você não deveria reter? Vatra, Vinmutra, Kshavatrud, Kshudha. E ele fez a listinha das coisas que você não deveria reter. Agora, ele vai te explicar o porquê que você não deveria reter. É óbvio, né? Vagbata não tá de bobeira. Hashtag do dia, Vagbata não tá de bobeira. E o Vagbata, ele não ia deixar você na mão. Poxa, Vagbata, por que não pode reter o cocô? Por que não pode reter nananã? E aí ele vai te explicar. Adhovatasya rodhena. Se você fizer adhovata rodhena, se você parar, se você suprimir, se você limitar o adhovata. Lembra, gente, que a gente viu lá no semana passada, a gente viu o vata, né? E aí eu falei pra vocês que o vata eram as flatulências. E aí vocês muito bem, né, estavam alertas durante o processo, e aí vocês falaram, vata não deve ser só flatulência, vata deve ser arroto também. E aí eu, no meio da leitura mesmo, eu comecei a fazer minhas observaçõezinhas, e aí eu pontuei com vocês que efetivamente a adovata não era só a flatulência, era também arroto, né? Desculpa, vata não era só, a flatulência era também arroto. Só que aqui ele vai especificar. Como é que ele especifica? Ele chama esse vata de adhovata. Adhovata, então, é o vata que sai por debaixo. Então, o adhovata, agora sim, é 100% flatulência. Adhovatasya. Adhovatasya é o Shasti Vibhakti Ekvachan. A gente ainda não entrou nessa profundidade gramatical. Se você estuda sânscrito, você sabe que esse é o 6º caso, né, singular. Se você não sabe isso, não tem problema, daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês. A gente está começando a estudar gramática de sânscrito agora. Rodhena, então Tritiya Vibhakti Ekvachan. Se você, por meio da retenção desse ar que vai para baixo, né, do ar que sai por baixo, das flatulências, acontece uma lista de coisas. Que coisas que acontecem? Gulma. Então, Gulma acontece. Udavarta acontece. Ruk acontece. Klamaha, clama acontece. Vou passar cada um deles com vocês, tá? Só ter certeza que eu não estou falando nenhuma besteira. Clamar, nananã. Vatamutra Shakrutsanga. Então, de novo, Mutra, Shakrut, Sanga. Se você retiver, não é isso? Se você retiver o Vata, se você obstruir então o Vata, os flatos, se você restringir o Vata que sai por debaixo, acontece uma série de coisas. Que coisas que acontecem? Vata, Mutra, Shakrutsanga. Então, beleza. Drushtivada, Drusht, Agnivada. Então, ele fala Drushtyagnivada. Tá aqui, ó. Drushtyagnivada.
Drushti, Vada, Agni, Vada. São duas coisas diferentes que a palavra Vada está concordando com essas duas coisas. E Hrudgadaha, Hrudgadaha. Tudo isso, cada um desses é um sintoma diferente. Então agora vamos ver cada um deles. Gulma, Udavarta, Ruk, Klamaha, que é o famoso clama, Vata, Mutra, Shakrut, Sanga. Então você tem que entender que é Sanga, a palavra Sanga está sendo aplicada a Vata, a Mutra e a Shakrut. Então é Vata, Sanga. Vamos lá. Vata. Cadê meu teclado? Desculpa, cadê meu teclado? Vata, Sanga, Mutra. Faltou um A só, né? Eita, mudei de teclado. Vata, Sanga, Mutra, Sanga, Shakrut, Sanga, Drushti, Agni, Vada. Então é Drushti, Vada. Eita, desculpa. Drushti, Vada e Agni, Vada e Hrudgadaha. Então essa é a lista de sintomas que a pessoa vai ter se ela ficar fazendo supressão da flatulência, né? Quem nunca fez supressão de flatulência que atire a primeira pedra. Então, primeiro de tudo, Gulma. Gulma é como se fosse um... A gente vai estudar bastante Gulma, tá? Gulma é uma doença específica, ela não é só um sintoma. No caso aqui, ele está apresentando Gulma como sintoma, quer dizer, como consequência, digamos assim, do Adhovata Siorodhena, de quando você para a flatulência. Mas Gulma é uma doença inteira, né? Gulma é uma doença que é tipo... Como traduzir Gulma? Gulma é quando você meio que você inchou, você teve um inchaço, tá? Então eu vou botar inchaço. Traduzir Samhita, gente, é uma tragédia. Eu estou traduzindo o Charaka e o Ashtanga e vocês não têm noção do que é isso. Eu odeio traduzir Samhita. Eu estou traduzindo porque eu amo muito vocês, mas não é legal. Não é maneiro. Udavarta, e eu tenho que ficar comentando tudo, né? Udavarta, então é o movimento peristáltico, digamos assim, que não está funcionando direito. Então a pessoa tem um movimento peristáltico que pode ir ao contrário, né? Então movimento... Tô tentando traduzir aqui com vocês, tá, gente? Eu não planejo essas coisas muito, não. Movimento peristáltico prejudicado, de alguma coisa assim, ou invertido, não sei se tem uma palavra em português para isso. Ruk, dor. Clama, cansaço, fadiga. Vata, Sanga, Mutra, Sangra, Shakrut, Sanga é obstrução. Obstrução, digamos assim. Vou usar a palavra obstrução porque eu acho que ela explica direitinho, tá? Então, obstrução. Vamos lá, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Obstrução de quê? De Vata. Então, obstrução da flatulência. Flatulência. Foi obstrução de Mutra, obstrução da urina. Shakrut Sanga, obstrução das fezes. Drushtivada e Agnivada. O que significa Vada? Vada significa que você perdeu, né? Vada significa que morreu, digamos assim. A palavra Vada literalmente significa morte, né? Então, mas é que não morreu aqui, né? Ele só piorou. Então, Drush é a sua habilidade visual, é a sua habilidade de enxergar. Então, piora na visão. Mas entendam que a palavra, literalmente, Vadha, significa morreu. Então a visão da pessoa vai ficar ruim, tá? E o Agni Vada. Então piora no Agni. Piora no Agni. E Hrudgadaha, Hrud significa o coração. Então Hrudgadaha é um desconforto nessa região... A câmera não tá pegando, né? É um desconforto nessa região central aqui, tá? Normalmente. A gente fala que Hrud é o centro, é a essência, é o meio, mas a tradução mais comum é coração mesmo. Então, Hrudgadaha é como se fosse um desconforto, algum problemas
problemas cardíacos, desconforto na região cardíaca, alguma coisa assim, tá? Então, beleza. Então vamos lá. Adhovataserodhena, então quando você para o impulso das flatulências, você naturalmente tinha um impulso, né? Você teve um impulso e você reteve ele. O que acontece quando você retém um impulso de flatulência? Eu acho que eu consigo desenhar. Vamos desenhar? Cadê minha... Fundo branco. Pronto. Fundo branco. Vamos, apertem os cintos aí que eu vou desenhar, hein? Então, imagina que você tem Eita, não era nada disso que eu ia fazer. Será que é isso aqui? Imagina que... Eita. Bora, filho, desenha aí. Tem que apertar essa parada aqui. Acho que agora vai. Tá. Vocês estão vendo que eu sou ótimo com esse negócio, né? Imagina que você tem um tubo aqui. Ele até corrige o tubo para mim. Imagina que você tem um tubo aqui. Imagina que é o seu trato intestinal, né? O seu cólon é isso aqui. Então aqui tem o seu cólon. Imagina que aqui no final do cólon você tem uma abertura. Não precisa imaginar não, você tem mesmo uma abertura, que é o ânus, né? E aí você fechou o ânus. O vata, ele vai tentar descer. Ele acerta mesmo. O vata vai tentar descer. Só que ele vai bater aqui embaixo e não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então o que ele faz? Na hora que ele tenta descer, ele encontra uma barreira e aí ele volta para cima. Tá claro isso? Isso é muito, muito, muito importante para vocês entenderem. É mais ou menos isso que, para vocês entenderem assim, o porquê, né? O porquê de tudo isso que ele está explicando. Na hora que você travou o movimento da flatulência, aquela flatulência, porque ela é ar, ela meio que bate e sobe de novo. No momento que ela bate e sobe, ela gera esse bando de problemas aí. Então esse vata que voltou, ele vai gerar esse gulma, ele vai gerar esse inchaço em diversos lugares possíveis aí do corpo. Ele vai gerar udavarta, então ele vai gerar um movimento... imagina que as suas fezes estão descendo pelo intestino, e aí o ar ele sobe de volta e ele meio que empurra elas de volta, imagina. Então tipo uma antiperistalse, talvez, sei lá como é que fala isso, tá? Rukdor, então você fala, eu tô com gases, né? Eu tô com dor de gases. Então, é isso mesmo. Clama, cansaço. Por que você fica com clama? Porque você está desorganizando o movimento natural, que a gente chama de anulomana. Você está desorganizando o anulomana de vata dosha, do movimento natural do vata no corpo. No momento que esse movimento é desorganizado, as funções básicas do vata não conseguem ser realizados. A gente vai ver quais são essas funções lá no capítulo 11, no capítulo 12, a gente chega lá. Aí acontece Vata Sanga, Mutra Sanga e Chakrut Sanga. Por quê? Você reteve a flatulência, por causa desse movimento contrário, agora a outra flatulência que ia descer, imagina, ela fica travada ali. A urina que ia descer, ela fica travada. As fezes que iam descer, elas ficam travadas. Então, por que você fez esse movimento de vata antinatural? Ele devia estar descendo, e aí ele bateu e subiu, ele começa a obstruir tudo que estava tentando vir antes dele. É como se você estivesse andando no shopping, e aí a pessoa que está na sua frente, ela para. E aí você para, e a pessoa de trás para, e você tem um engavetamento, né, de carros, ou no shopping. Isso acontece sempre que você tem um fluxo natural, e aí a pessoa da frente para. A gente chama isso de avarana. Tem duas coisas que provocam o vata, né? A gente vai chegar lá nesse shloka. Ele fala, Vayordatukshayat kopo margasya varanena. O vata é agravado por duas coisas. É quando os datos são reduzidos. 2, quando o vata é obstruído. O que vocês estão vendo aqui é um caso clássico de obstrução de vata. Na verdade, esse início de capítulo todo, é sobre Vata Avarana, sobre a obstrução do caminho natural do Vata. Agrivada, então imagina, se o Agni, a gente vai entender isso muito melhor lá pra frente, tá? Mas se o Agni, ele depende de tanto do Pitta, quanto do Kapha, quanto do Vata, imagina que você tem um fogo, né? E aí esse fogo, você dá uma sopradinha nele, e aí o fogo ele fica mais forte. Você acabou de fazer uma fogueirinha,
ela virou um fogo, você dá uma soprada, ele fica mais forte. Então imagina que você tem aqui em cima, vamos lá de novo pro desenho, que eu acho que eu gostei dessa brincadeira do desenho. Como é que eu pego tudo isso e deleto tudo? Não é nada disso. Ah, gente, eu vou ter que fazer um de cada vez? Não é possível. Eita, laia. Só tô fazendo besteira, gente. É que eu não sei mesmo mexer em nada disso aqui. Tô aprendendo agora, em tempo real com vocês. Se eu clicar esse Ctrl A. Epa, foi! Então tá. Então nem sei se é esse botão. Acho que é esse aqui. Tá. Então, imagina que você tem o corpo humano. Putz, vou desenhar o corpo humano, não vai prestar mesmo, né? Tá. Imagina que você tem aqui o corpo humano. Eu juro que ao vivo eu desenho essas coisas muito melhor, tá, gente? E aí você tem o corpo humano. Tá? E aí aqui você tem o fogo digestivo, tá? Aqui você tem... Como é que eu insiro letra? É possível? Ah, é possível. Aqui você... Ih, ele já veio até vermelhinho. Ele sabia que eu ia escrever Agni. Pronto. Aqui você tem o Agni. Nossa, ficou muito profissional. Diz aí nos comentários se não... Que isso, gente? Vocês nunca imaginaram que o Vida Veda nos Samhitas ia chegar nesse nível de eficiência. E aí você tem, imagina que isso aqui é o seu intestino. Ele não é assim não, tá, gente? Mas me dá um crédito aqui que eu não vou desenhar 9 metros de intestino de jeito nenhum. E aí, lembrem, o Vata tentou descer, ele bateu, não conseguiu e subiu. É onde é que ele vai chegar? Ele vai chegar lá... Eita, virou um quadrado, aí não rola. Ele vai subir e vai chegar onde? Ele vai chegar no Agni. Quando ele chegar no Agni, o que ele fez efetivamente? Ele deu um soprão no seu foguinho. E aí o que ele faz? Ele faz Agni Vada. Ele dá uma destruída, ele mata o Agni. Eu botei piora, mas a palavra Vada, como eu falei pra vocês, é destruir mesmo, tá? Drushtya Vada, por que ele destrói a visão? Para vocês verem aqui, se vocês olharem com carinho, vocês conseguem ver a fisiologia ayurvédica sendo explicada nas entrelinhas. Drushtya, os olhos, são aqui em cima. Cara, quer dizer que se eu parar, se eu segurar o meu pum, esse Vata que volta, ele volta e prejudica até minha cabeça. Sim, ele pode subir até prejudicar a sua cabeça. É isso que o Vagbhata está querendo dizer. E Hrudgadaha, mais uma vez, no nosso desenho maravilhoso, só que em vez de ser o... Vamos botar o Hrud aqui, né? Vamos botar o Hrud aqui, e aí em vez dele ficar aqui, a gente bota ele aqui em cima, vai, para ficar mais legal. E aí esse cara, ele só veio aqui para cima, né? E ele subiu tanto, que ele chegou a prejudicar o movimento natural do coração. Então ele dá um desconforto no coração. Não é à toa que se você já teve um episódio de gases muito forte, você sente que você está tendo um ataque cardíaco, né? Você acha que você vai morrer. Tem a ver com o nervo vagus, tem a ver com um monte de coisa, mas assim, eles já sabiam essas coisas há milhares e milhares de anos atrás. Fica bastante claro aqui pela explicação desse capítulo. Tá claro, gente? Vou dar uma olhada nas dúvidas de vocês. E aí a gente continua, que eu acho que ainda dá tempo da gente ver, começar o próximo Shloka hoje ainda. Eu ainda tô mastigando, dividindo e tal e tal. Aos poucos eu não vou mais fazer isso aqui, tá? Eu tô dando um mega colher de chá pra vocês, mas a partir de muito em breve eu vou começar só a falar o que são as coisas e vocês têm que anotar aí, senão vocês vão se perder. Porque essa destrinchada aqui é só porque eu tô, tipo, brodagem total aqui com vocês hoje. Beleza? Paula, bom dia, família Vida Veda. Marcos Fábio, já li então isso aqui. Carolina Silva, boa tarde. Que bom que você está ao vivo. Que bom, que bom. Anete, em relação à indicação de que não se deve reprimir o impulso do sono. Vamos chegar lá, Anete. Vamos chegar lá. Ele vai passar um por um e vai te explicar o que cada um deles significa. Como se faz se isso acontece em horários em que não se deveria dormir, por exemplo, depois das refeições? Quando você sente sono num horário que você não deveria dormir, você tem que se perguntar o porquê que você está com sono naquele horário. Você não dormiu bem à noite? Por que você não dormiu bem à noite? Por que você teve um jantar muito pesado? Por que você teve um jantar muito pesado? E voltar na origem do problema. Não adianta querer culpar, né, o mensageiro pela mensagem. Se você está com sono num horário inapropriado para você dormir, tem algum problema de base aí que não tem nada a ver com o que ele está falando aqui, percebe?
Ele tá falando que se você tem sono, você não deveria suprimir o sono. Mas ele tá falando pra você dormir a hora que você quiser e que você pode cagar o teu sono inteiro e usar o Ashtanga Hridayam como desculpa, né? Então é isso. Espero que tenha ficado claro. Daqui a pouco a gente vai ver. O capítulo vai avançar e vai te dizer todos os problemas. Recomeçando os Samhitas. Boa tarde, Marcela Rossani Tiradentes. Que bom, Marcela. Vamos que vamos. Juliana Muniz, vegan. É isso aí. A doutora Camila Martinez fez uns vídeos e ela falava vegan, vegan, vegans. Ela ficava, né, ela sempre se enrolava para pronunciar esse troço, a gente morre de rir da cara. Porque ela é hilária. Então não é vegan, é vegan mesmo, tá? Orsilei Werneck. O da Varta pode ser refluxo? Pode. O da Varta pode ser refluxo. Robson Lima, boa tarde. Letícia, tudo mais arquitetura, boa tarde. Tô aqui só escutando, que bom. Chega mais, não fica só escutando não. Abre o caderno aí, vamos trabalhar, gente. Isso aqui é ralação. Robson Lima, precisa soltar o gás, sem dúvida nenhuma. É só isso que ele tá falando, o capítulo inteiro é sobre isso. Rafaela Domingues, totalmente dominando o desenho. Eu tô tentando. Eu tenho que comprar um trackpad com uma caneta, né, pra fazer uma parada super legal, mas ainda assim eu não sou muito bom desenhista, não ia ficar bom nem assim. Eu tô fazendo no dedo, né, aí fica muito ruim. Anelise Moreira tá amando os desenhos, obrigado, Anne. Ju Muniz, quem tem prisão de ventre não tem como ter um AG funcionando bem, né? Não tem. A prisão de ventre, normalmente, ela é uma consequência de um Agni que não está funcionando bem, tá? Prisão de ventre e supressão do impulso de fezes são duas coisas totalmente diferentes, tá, Juju? Totalmente diferentes. Então não confunde prisão de ventre com o que ele está falando aqui nesse capítulo, mas a lógica que você aplicou está correta. Paulo Thiago, uma pessoa muito travada para as suas flatulências pode ter pressão alta? Pode, Paulo. Assim, mas olha, essa pergunta pode, você vai ver que aos poucos eu vou falar que pode para quase tudo, tá? Então, uma coisa pode influenciar a outra a tal ponto que a pessoa desenvolve uma pressão alta. Sim, mas não é só isso, tá? Porque a pessoa suprimiu uma flatulência que ela agora é hipertensa. Não é simples, o corpo humano não é simples assim, né? Se fosse, não demorava 6 anos de faculdade de medicina para começar a entender a parada. Robson Lima, alta tecnologia mais ciência milenar é igual a vida... Alta tecnologia, eu adoro que vocês me sacaneiam, obrigado. Família é assim mesmo, né? O legal é que a gente se zoa, mas quando vem alguém me zoar, eu tenho certeza que vocês defendem, né? É que nem família, né? Eu posso zoar, mas os outros não podem. Paulo Thiago, pode rolar pressão alta por isso, respondemos. Marcos Fábio Pinheiro Matheus, acredito que o termo Udavarta seja talvez o equivalente a desmotilidade intestinal. Caraca, doutor Fábio, pô, solou, é isso aí, beleza, manda brasa, pode ser. Annelise, um problema de vata invertido no intestino pode provocar dor de cabeça? Com certeza, Annelise, com certeza. Não é o que ele tá falando aqui, tá? Ele não botou dor de cabeça, ele poderia ter posto dor de cabeça, mas ele botou dor. Não botou? Aqui. Então, como ele não especificou exatamente que dor no texto principal, ele está querendo dizer que surgem vários tipos de dores diferentes. Por que surgem dores diferentes? Porque a dor, ela é um sintoma amplamente associado com o excesso de vata dosha, tá? Dor e vata agravado andam de mãos dadas, tá? Tá claro? Show de bola. Temos ainda aí uns 10 minutinhos, então vamos que vamos que vamos. Pelo menos acho que dá pra gente transliterar e aí no nosso encontro seguinte a gente manda a brasa nele. Então vamos lá. O shloka número 3 e a primeira metade do shloka número 4, eles dizem o seguinte: Shakruta pindiko dveshta pratishyaya shirorujaha urdhva vayu parikarto hrudayasyo parodhanam mukhena vitra pravrutischa purvoktascha mayasmrtaha. Eu não sei se esse cara tá certo. Eu não vou transliterar isso, porque eu tô achando que isso aqui tem algum erro de escrita. Como eu escrevi isso tudo à mão, então eu vou rever isso aqui primeiro, vou rever se eu fiz alguma besteira na minha transliteração, na minha escrita, e aí depois eu vejo. Então vamos pro nosso minutinho de sânscrito. Pronto. Bom. E no nosso minutinho de sânscrito de hoje, deixa eu aumentar aqui a tela para ela ficar num tamanho visível para vocês. Espero que esteja dando para ver, tá, gente?
a gente vai continuar a nossa imersão dentro da gramática do sânscrito. Então, no nosso encontro passado, a gente estava falando sobre os sandhi, né? Sandhi são as junções. Então eu expliquei para vocês que nenhuma vogal fica só. Toda vez que você tem um A do lado de outro A, eles se juntam, né? Um A do lado de um A vira A. Então a gente vai continuar estudando os guna sandhi. Então a gente já viu que o A mais A é igual a, e isso é um guna sandhi. E hoje a gente vai continuar os nossos guna falando como é que fica se você... Deixa eu pegar o meu Devanagari aqui. Se você tiver um A que fica do lado de outro A. Então eu falei para vocês que um A do lado do A é igual a A. Mas aí você pode me perguntar, tá, Matheus, mas e se tiver um A do lado de um A? Ou um A do lado de um A do lado de outro A, né? O que é esse negócio aí? Então, um A com A fica A. Um A com A fica A também, tá? Então, é meio pegadinha, porque várias vezes a gente vai ver no texto um A e você tem que saber dentro desse A. E deixa eu botar mais um aqui para vocês, só pra gente terminar. Um A com um A é igual a também. Então, no final, na hora que você for olhar no texto, você não sabe se dentro desse A tem... Deixa eu pegar aqui meu texto. Se ele tem um A longo mais outro A longo, você não sabe se ele é um A curto misturado com outro curto, ou se é alguma forma de A longo misturado com A curto. Como é que você vai descobrir qual é o caso? Só sabendo as palavras. Não tem jeito. Isso é vocabulário mesmo, tá? Então, para exemplificar no shloka que a gente viu hoje, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui. Adovata. Você tá vendo? Esse adovata, isso não é um sandhi. É um A que está dentro da palavra mesmo. Então a palavra é adovatasya. Então esse A aqui, ele não é sandhi. Ele não é a junção de duas vogais, porque é dentro da mesma palavra. Isso tem que ficar claro. Rodhena, gulmodavarta. Então, gulma, udavarta, ruklamaha, vatamutra, shakrutsanga, drushtyagniva. Nesse não tem nenhum exemplo. No nosso shloka número 1, vamos ver se tem. Vegana. Então, esse aqui foi o exemplo que eu dei, inclusive, eu acho que na semana passada. Vegana. Não foi esse, né? Dharayed vata vinmutrakshatrurana nidrakasa shamashwasa jrumbhachutardireta sam. Também não tem um exemplo bom. Eu usei o exemplo desse Gana aqui, mas ele não é um bom exemplo, porque ele não é um sandhi. Eu preciso encontrar, eu precisava ter planejado isso um pouco. Vem o preço de eu entrar e querer fazer tudo com vocês na hora, né? Então eu não tô achando nenhum sandhi. Mas imagina, e aí a gente vai ter que ficar na imaginação, e aos poucos eu vou mostrando isso para vocês, que você tem uma palavra que termina com A ou com A, e a palavra que vem depois, ela começa com A ou com A. Quando elas se juntarem, vai ficar só um Azão longão lá. Ah, sabe onde tem isso? Eu acho que no Ragadirogan. Será que eu usei o exemplo do Ragadirogan ou eu usei o exemplo do... Então, no Ragadirogan, deixa eu pegar ele aqui para a gente usar como exemplo lá. Pronto. Ó, no Ragadirogan, então vamos transliterar isso aqui. Oh meu Deus, me ajuda, teclado. Ragadirogan. No exemplo do Ragadirogan, a gente tem Raga e Adirogan. Então, esse A aqui, esse primeiro A do Raga, ele não é um sandhi, porque ele está dentro da própria palavra. Mas aqui a gente tem o Raga, o Adi e o Rogan.
Então você tem um A com outro A aqui. No momento que... será que eu dei esse exemplo na semana passada? Então quando junta esses dois, ficará Agadirogan. E o Adurogan também não é um sandhi. Então percebe, no Agadirogan, esse A aqui não é um sandhi, esse A aqui não é um sandhi, e esse aqui é um sandhi. É a palavra raga com a palavra adi, que se juntou e ficou ragadi. Tá claro isso para vocês? Espero que esteja. Então esse foi o nosso minutinho de sânscrito. Vou dar uma olhada nos comentários para ver se tem alguma dúvida sobre o sânscrito aí. Se tiver, a gente já alinha logo de uma vez. Isso tudo aqui eu fiz no dedo, tá, gente? Eu fiz essa digitação toda aqui no dedo para vocês. Vocês ficarem na dúvida se eu amo vocês de verdade, é só vocês darem uma olhada nessa série aqui dos Samitas, que eu acho que fica claro. Então, beleza. Sônia Lúcia, de Teutônia, no Rio Grande do Sul. O que significa o Ra no fim das frases? Qual Ra no fim das frases? Vamos acertar isso aqui. Adovotácia. Vou botar ele de volta, tá? Para vocês terem a transliteração bonitinha. Gulma Udavarta. Vamos só organizar isso aqui. Prejudicado invertido. Eita, cara. Vartaruk. Klamaha. Ah, esse ahá que você está falando? Beleza, vou te explicar. Muito boa pergunta. Gulmodavarta. Gulmodavarta ruklamaha. Beleza, foi. Vata, mutra. Aí ó, já não tenho sanga nenhum aqui, né? Vata, mutra. Shakrutsanga. Então vamos voltar a eles. Drushti, Drushtyagni, Drushtyagni Vadha. Cadê eles? Utsanga. Drushtyagni Vadha Hrutgadaha. Drushtyagni Vadha Hrutgadaha. Então você está me perguntando desse ahá aqui, né? O que é o ahá, né? Esse ahá é esse carinha aqui, né? Eu expliquei isso para vocês, esses dois caras aqui, a gente chama eles de visarga, tá? Eu expliquei isso ao longo do capítulo 2 e do capítulo 3, então vamos aqui para o nosso quadro branco do sânscrito, né? Tem um carinha que ele é... Deixa eu pegar meu teclado do sânscrito. Que ele é esse cara aqui. São dois pontinhos que vêm depois de qualquer consoante com vogal. Então, por exemplo... Eu consigo fazer... Eu não queria botar um ponto final aqui, não. Eu consigo, por exemplo... Aumentar isso aqui. Eu consigo botar por exemplo, a letra ma, Holland, mais a é igual a ma, tá? Então, ma, imagina que é um ma com o visarga. Isso aqui transliterado fica ma, ma. Só que, porque tem o visarga, fica ma, ha. O visarga, esses dois pontinhos no final que acompanham a vogal, repetem a vogal, tá? Então isso é como o sânscrito funciona. Não tem muito como eu te explicar o porquê e tal. Se o visarga está no final da frase, ele repete a vogal. Então você repara que aqui o ma está no final da frase e o da está no final da frase. Então ele fica ma-ha e da-ha. Ma-ha e da-ha. Isso aqui é a repetição da última vogal por causa do visarga. Se o visarga está no final da frase, ele é repetido inteiro. Então você tem esse visarga inteiro aí, que é o ma-ha. E se o visarga estivesse no meio da frase, imagina que o rodena tivesse um visarga aqui. Eita, calma aí. Imagina... Oh, meu Deus. Vamos lá. Imagina que o rodena tivesse um visarga aqui, tá? Então como é que eu ia pronunciar isso? Eu não ia pronunciar rodena-ha. Eu não ia pronunciar rodena-ha. Eu sempre esqueço de trocar o teclado. Eu não ia pronunciar rodena-ha, porque ele não está no final da frase ainda, ele está no meio da frase.
Então, se tivesse esse Visarga aqui, que não tem, eu ia pronunciar ele Ardha Visarga, meio Visarga. Eu ia pronunciar ele Rodenah Gulmo. Rodenah Gulmo. E eu ia escrever ele como Rodenah Gulmo. Tá? Espero que isso tenha ficado claro. Isso é uma dúvida de sânscrito clássica, tá? Rodenah Gulmo. Beleza, belezuca. Então vamos lá. O que significa o raro fim da frase? Espero que tenha claro. Érica Ribeiro, boa tarde. Espero aprender muito por aqui. Conhecer o Vida Veda foi um presente de 2019. Ai, obrigado, Érica. Que lindo ouvir isso. Acompanhando aqui desde Bilbao. Nossa, nada mal, hein? Carolina Silva, saindo um pouquinho fora. O que significa o raro no fim das frases? Acho que expliquei. Se ainda ficou alguma dúvida, traz para a semana que vem. Eu explico de novo, sem problema nenhum. A gente vai ver muitos raios no final das frases. Elida Mello, boa tarde de Porto Alegre. Juliana Muniz, quando você conhece as palavras Raga e Adi, dá para saber que é um Sandhi. Dá para saber que é um Sandhi. Mas você tem que conhecer as palavras Raga e Adi, senão não fica claro que é um Sandhi. Calma aí que tem alguma coisa. Você recebeu um super chat da Marli Andrade. Obrigado, Marli Andrade. Eu acho que você foi a primeira pessoa que fez isso. Nem sei como é que isso funciona. Eu acho que você acabou de doar, tipo, R$2 pro Vida Veda. Muito, muito obrigado. O Superchat é uma ferramenta, né, do YouTube que eu nunca usei, na real. Então, assim, obrigado até pela sua contribuição. A gente tem um grupo de pessoas que apoia, né, o trabalho do Vida Veda lá no Apoia-se. Graças a essas pessoas eu consigo fazer tanto conteúdo gratuito. Ano que vem, graças ao apoio que a gente teve ao longo de 2019 do Apoia-se, a gente está fazendo o Convida, o Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa. O Convida vai ser no mês que vem. Eu vou trazer muito mais notícias sobre o Convida. As inscrições para ele são só em janeiro mesmo. A partir de 6 de janeiro começam as inscrições para o Convida. E a gente vai juntar mais de 40 experts de medicina integrativa, de Ayurveda e tal e tal. A gente vai distribuir esse conteúdo de forma gratuita para vocês, 100% online, 100% gratuito, graças ao apoio dessas pessoas iluminadas do Apoia-se, para vocês verem que a grana que vocês doaram esse ano está sendo muito bem utilizada para gerar cada vez mais conteúdo. E depois do Convida, eu vou anunciar a U+, que vai ser a plataforma online do Vida Veda, que também foi construída graças ao apoio de vocês. Eu sempre quis dar o dobro do que as pessoas contribuem para o Vida Veda. Então, quando a Marli, por exemplo, ela faz essa contribuição de R$2 aí no Superchat, na minha cabeça, Matheus, eu penso, como é que eu posso devolver R$10 de valor para Marli? Sabe? E eu, com a base nesse pensamento, eu tô construindo, eu e a equipe inteira do Vida Veda, essas pessoas maravilhosas que são aí do Vida Veda, a gente está construindo uma plataforma que vocês vão poder usar no ano que vem, em vez de apoiarem por meio do Apoia-se, que é uma plataforma que não é o Vida Veda, vocês vão poder apoiar o Vida Veda dentro do Vida Veda, e além de apoiar o Vida Veda, eu ainda vou dar o triplo de valor para vocês, 10 vezes o valor que vocês apoiam, usam de apoio. O meu compromisso com os apoiadores, com a galera lá, com as apoiadoras do Apoia-se, é tentar dar de volta 10 vezes o que a pessoa deu pra gente. Eu acho que a vida é servir. Então a gente tá aqui pra isso. Gente, esse foi esse nosso episódio de hoje, o episódio 113 da série Vida Veda nos Samhitas. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Na quarta-feira que vem, ao meio-dia, a gente volta para o próximo episódio para continuar lendo e destrinchando essa parada aí. Ragadirogan satatanu shaktan sheshakaya prasrutana sheshan autsukya moharati danjaghana yo purva vaidyaya namostu tasmai.